Olá! Hoje nós vamos olhar para Gênesis capítulo 1, no versículo 28, como está escrito: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Esse é o finalzinho do primeiro relato da criação e, conforme já temos visto e conforme está escrito, Deus fez muitas coisas, todas belíssimas, e a criação é muito vasta, ampla, e ela precisa de alguém que cuide dela. E Deus, na sua sabedoria e na sua providência, fez o homem e a mulher e deu a eles essa responsabilidade de serem mordomos sobre toda a criação. Como a gente pôde ver no versículo 28, ele deu ordens para o homem e a mulher assim que ele os criou. Ou ainda melhor, ele os criou com propósitos bem específicos e bem firmados desde o princípio. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre todo o animal. Deus deu ao homem e à mulher privilégios, a bênção da vida, mas Deus também deu a eles a responsabilidade de serem mordomos, ou seja, de dominarem, de sujeitarem todos os animais, de cuidar daquilo que Deus criou. Isso tudo mostra para nós o relacionamento diferenciado que Deus estabeleceu com o homem e a mulher, com o ser humano, assim que Ele os criou. Deus criou os animais, Deus criou a terra, o céu, os peixes, os pássaros, Deus criou as árvores, toda a natureza, tudo que nós vemos, tudo que nós podemos tocar, mas com nenhuma dessas coisas Ele estabeleceu um relacionamento igual ao relacionamento que Ele estabeleceu com o homem. Esse relacionamento com o homem foi muito especial, muito íntimo e muito próximo. Esse relacionamento estabelecido com o homem, ele é visto, ele é evidenciado, provado, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nos vídeos anteriores nós vimos um pouco sobre isso, o que significa Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança. Não significa que o homem é igual a Deus, mas significa que Deus compartilhou ou comunicou com o homem, ao homem, alguns dos seus atributos, com o propósito de se relacionar com o homem. Porque Deus é soberano, é poderoso, é o Criador de todas as coisas, mas Ele também é um Deus pessoal e que deseja se relacionar com o ser humano. Mas o interessante, o belo, como nós acabamos de ver aqui nesse texto, nesse versículo, é que além de ter estabelecido esse relacionamento com o homem especial, Deus também deu ao homem o domínio sobre tudo aquilo que ele havia criado, dando a ele a responsabilidade de ser o seu mordomo agora, aquele que cuidaria de tudo aquilo que foi criado. E primeiramente, ele deu uma ordem falando: sede fecundos, ou seja, tudo o que foi criado, todo o mundo precisa ser agora cheio para que essa terra possa ser habitada. Como disse o profeta Isaías, Deus não fez a terra e o céu, todas as coisas, para ser um caos, mas Ele tudo criou para que todas essas coisas fossem desfrutadas pelo ser humano, a coroa da sua criação. Então ele disse ao homem e à mulher: sede fecundos. E essa era a primeira responsabilidade do homem com a sua mulher: procriarem, reproduzirem e encherem a terra. E essa procriação, ela se daria pela bênção que Deus concedeu a eles. Deus os abençoou, assim como Ele já havia também abençoado a própria criação, os animais também. E Deus os abençoou para serem fecundos. Deus agora também abençoou o homem e a sua mulher para serem fecundos, o que nos evidencia e prova que toda a vida procede de Deus, tanto a vida que é
multiplicada no meio dos animais, quanto a vida que se multiplica entre os seres humanos. A vida procede de Deus, que é a fonte, o manancial de toda a vida. Porque o homem com a sua mulher, bem como os animais, não possuem em si mesmo vida, como Deus apenas possui. Portanto, Deus é quem deu aos animais, Deus é quem deu ao homem essa capacidade de se reproduzir. Deus disse: sejam fecundos, porque mesmo antes de dizer isso, ele já havia os abençoado, ele já havia os criado com essa capacidade de se reproduzirem. Isso nos lembra um pouco sobre o que o apóstolo Paulo fala sobre a aprovação que nos vem nessa vida. Junto com a aprovação, Deus já nos manda o escape. Isso nos lembra também o que o mesmo apóstolo Paulo também nos diz em uma das suas cartas, quando ele diz que Deus é aquele que realiza tanto o querer quanto o efetuar na nossa vida. Ou seja, Deus não vai te mandar fazer nada nessa vida, nunca Deus vai te dar uma ordem que você não seja capaz de obedecê-la ou de executá-la, porque Ele mesmo já providenciou os meios para que você a execute. O que nós precisamos fazer é apenas confiar na palavra dEle e ir a Ele em dependência a fim de cumprirmos com aquilo que Ele mesmo nos ordena. Enfim, Deus é o único que possui vida em si mesmo e Ele compartilhou essa vida com o homem. Ele soprou o fôlego de vida no homem e agora Ele também compartilha com o homem essa vida de uma maneira que ele possa multiplicar-se, de uma maneira que ele possa ser fecundo e encher a terra. E então, como nós já dissemos, além do relacionamento especial estabelecido entre Deus e o homem, além da bênção concedida, a bênção da vida, Deus também deu ao homem, junto com a sua mulher, responsabilidades. Responsabilidades as quais deveriam ser cumpridas, assumidas pelo homem com a sua mulher, a fim de glorificarem a Deus. E a responsabilidade que foi imposta sobre o homem com a sua mulher devia ser encarada por eles, assim como por nós também, como um favor divino, um favor da parte de Deus, porque eles, nós, todo ser humano não é digno de responsabilidade, não é digno de ser um mordomo daquilo que Deus criou, não é digno de ter um relacionamento perfeito com Deus. E eu digo, mesmo antes da queda, porque Deus é autossuficiente, autoexistente, completo em si mesmo, Ele não precisava de nós, Ele não nos fez porque Ele precisava de nós, porque Ele se sentia sozinho. Não, Ele fez porque Ele quis fazer segundo o conselho soberano da sua vontade para cumprir os seus propósitos eternos. Isso é o que está sendo revelado aqui no livro do Gênesis e vai sendo desenrolado durante toda a Escritura. Deus tem um plano eterno e esse plano eterno converge na glória do seu próprio nome. Portanto, tendo isso em vista, é que nós então podemos olhar agora para essas outras responsabilidades que foram dadas ao homem com uma perspectiva correta. Toda a responsabilidade, toda a bênção concedida, todo o relacionamento estabelecido, tudo coopera, deve cooperar e deve convergir para a glória de Deus. O homem se reproduz, isso deve glorificar a Deus. Cada nascimento de um bebê glorifica a Deus. O homem tem um relacionamento com Deus, isso deve glorificar a Deus. Quanto mais agora, depois da queda, como nós ainda vamos ver na continuidade do livro do Gênesis, quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, então ele é separado de Deus, mas Deus mesmo providencia um meio para que ele possa de novo ter um relacionamento com Ele. Tudo deve glorificar a Deus. E assim também é na outra responsabilidade, quando Deus disse: dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves dos céus, dominai sobre todo o animal sobre a terra. O domínio que o homem exerce sobre os animais, o domínio que o homem exerce sobre a criação é um domínio subordinado, um domínio que Deus concedeu a ele, assim como todas as outras coisas, e isso deve glorificar a Deus. Deus é o único que é digno de ser louvado e glorificado. O homem precisa entender isso. O homem precisa entender que se ele possui alguma coisa é porque foi concedido do alto, como disse o apóstolo João. O domínio eterno é de Deus. A vida provém de Deus. Tudo vem de Deus e, portanto, só a Deus glória, só a Deus louvor, só a Deus toda a exaltação. A vida que o homem, junto com a sua mulher, produz
vem de Deus. O domínio que o homem exerce sobre os animais e sobre a criação foi concedido por Deus. Todas as coisas que nós temos vêm de Deus. Portanto, a quem daremos glória? A quem daremos louvor? Como disse o salmista, como está escrito no livro dos Salmos, não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao seu nome dá glória. Porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda glória. E por fim, nós ainda podemos aprender mais uma coisa com esse versículo tão rico em ensinamento. Se Deus determinou por sua livre e soberana vontade que os homens teriam um relacionamento perfeito, distinto, especial com Ele, diferente de todo o resto da criação, nós não podemos nos esquecer que teremos todos nós que prestar contas diante de Deus. Nós não somos o centro do coração de Deus, nós não somos o ponto fraco de Deus, nós somos mordomos de Deus, porque Ele assim o quis fazer. E nós, como mordomos, teremos que prestar contas a Deus por todo o nosso trabalho aqui nessa terra. Deus não depende de nós é que dependemos dele, e ele quis nos colocar em uma posição especial, e isso para a sua glória, para o louvor do seu próprio nome. Nós somos mordomos de Deus, e isso é um privilégio, isso é um favor divino. De maneira nenhuma isso deve nos colocar em uma posição de soberba ou de orgulho, prepotência. Não, nós devemos sempre nos lembrar que sermos mordomos requer de nós agora ainda mais responsabilidade, consciência de que nós dependemos muito de Deus, de que nós precisamos continuar nos subordinando à sua autoridade, ao seu domínio, recorrendo à sua graça, a fim de exercer essa função de mordomos com alegria e com o propósito de glorificar o seu santo nome. Essa é a palavra de hoje para nós em Gênesis capítulo 1 e no versículo 28. Nós estaremos continuando aqui com esses devocionais, seguindo aqui em Gênesis, e eu espero que você esteja sendo grandemente edificado com essa palavra que tem sido pregada aqui através do livro do Gênesis, e eu espero também que você possa continuar assistindo aqui os vídeos. Eu peço a você, compartilha com alguém esse vídeo, se inscreve no canal para nos ajudar aqui a alcançar mais pessoas com esses vídeos. E um forte abraço para você e até o próximo.